Olá, o Jornal da Câmara começa destacando os assuntos que envolvem a economia de Porto Alegre. Nas últimas votações, antes do recesso parlamentar, os vereadores da capital aprovaram uma série de projetos que dizem respeito ao contribuinte. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana será reajustado com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mas a mudança vale apenas a partir de 2007. Esse ano segue valendo o IGPM, mas com alterações na tabela de descontos. Quem quitar o IPTU até o primeiro dia útil de janeiro terá 20% de desconto sem correção monetária. Até 10 de fevereiro, desconto de 10%, mais a diferença entre o IPCA e o IGPM. Até 10 de março, desconto de 5%, mais a diferença entre os índices. Quem optar pelo parcelamento em até 10 vezes não terá desconto e pagará a diferença entre os índices. Que o prefeito e a Câmara evoluíram no projeto e fizeram com que mesmo esse indexador, o IPCA, que já determina os gastos da prefeitura, ele passe a vigorar apenas a partir de 2007. É bem verdade que nós já temos o salário dos funcionários por esse indexador, que foi uma exigência dos próprios funcionários, e isso vai determinar um custo para a prefeitura, um prejuízo de 4,5 milhões. Por outro lado, nós temos aí a questão da contribuição de iluminação pública, que é uma contribuição que já vinha sendo efetivada há mais tempo. A Câmara Municipal já tinha aprovado isso em 2013, em dezembro de 2003. No entanto, não foi efetivada em 2004 e 2005 por vícios jurídicos, mas gerou uma dívida que nós temos que pagar. E nós tivemos fundamentalmente uma administração pública um prefeito que soube dizer não ao incremento e ao custeio, e conseguiu reduzir o custeio, e ao mesmo tempo uma Câmara que foi sensível às mudanças e aprimoramentos que nós vamos ter que fazer na estrutura de arrecadação e de gasto de Porto Alegre. Uma mudança nas regras para fazer a carteira escolar está causando polêmica nos grêmios estudantis de Porto Alegre. A Comissão de Educação discutiu o assunto. A carteira escolar é um benefício dado aos estudantes de escolas e universidades para pagar meia passagem no transporte público. Quem confecciona as carteiras são os grêmios estudantis, diretórios acadêmicos, a União Municipal e Gaúcha dos Estudantes e a EPTC. Mas uma nova regra quer restringir o direito de confeccionar as carteirinhas às entidades que tenham CNPJ. A medida quer obrigar todos os grêmios estudantis e os centros acadêmicos a se registrarem através da obtenção de um CNPJ. Assim, a EPTC acredita que diminuiria o número de irregularidades, já que muitos alunos prestam contas em folhas de caderno. Mas para os estudantes, essa seria uma forma de monopolizar os recursos das carteirinhas estudantis. É um absurdo, ficaram com monopólio. A ideia por trás disso não é apenas ajudar na fiscalização, que também é uma ideia nossa, ajudar na fiscalização. Quem faz o serviço bem feito, acho que quer ajudar. Mas a ideia deles também é ficar com o monopólio das carteiras. Hoje eles arrecadam cerca de 1 milhão com as carteiras por ano e eles querem ficar com a fatia toda. E a gente acha isso muito injusto, porque a gente somos 90 entidades que trabalham junto, fazendo carteirinhas, bem ou mal, algumas acabam às vezes fazendo um pouco mal, mas a gente também está junto para fiscalizar, a gente quer ajudar. A maioridade para obter o CNPJ é o que está causando polêmica nos grêmios estudantis, já que as diretorias dessas entidades são compostas por adolescentes entre 15 e 17 anos. Mas a União Municipal dos Estudantes explicou que o aluno pode se emancipar e obter o CNPJ. A própria Umespa está assessorando os grêmios para regularizar a situação. Nossa intenção é fiscalizar isso, que os grêmios estudantis, como a Umespa funciona, tem toda lá a regulação com o CNPJ, tem lá o contador que presta conta, ensinar os grêmios estudantis a fazer isso. Nós não somos contra que o grêmio estudantil confeccione carteira escolar, nossa preocupação é manter meio passe, que hoje está sendo ameaçado por divergência de alguns grêmios de má fé, para os grupos políticos que estão entrelaçados nos grêmios estudantis. Os vereadores vão encaminhar à Prefeitura uma proposta para que seja criado um programa padrão para a prestação de contas. Também vão solicitar um parecer ao Ministério Público para saber o que fazer quando uma entidade não tem como cumprir uma legislação. A EPTC imaginar que os grêmios estudantis, onde os meninos que estudam secundaristas não são maior de idade, possam ter a seu CGC e ser regularizado na forma dos adultos, né? É inviabilizar que os grêmios possam estar fornecendo as carteirinhas. Então, em qualquer contrato, parceria, a prefeitura fica com uma cópia do contrato e o parceiro fica com a outra. Se há dúvida, se some, a prefeitura é obrigada a fornecer a qualquer momento.
E acho que esses dois elementos nós vimos recuo na reunião, acho que foram vitórias importantes e muito bonita a mobilização dos grêmios estudantis. O projeto pretende facilitar o trabalho dos carteiros. A proposta, que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, determina a colocação de caixas de correio na parte da frente dos imóveis, junto de grades ou muros. Conforme o autor do projeto, o vereador Raul Carrion, do PCdoB, o objetivo é evitar acidentes como ataques de cães. O parecer favorável foi do vereador Carlos Todeschini, do PT. A matéria segue agora para apreciação e votação pelo plenário. Por proposta da vereadora Maristela Meneghetti, do PFL, foi homenageado o aniversário de 25 anos do jornal A Marreta, produzido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil de Porto Alegre. Meneghetti lembrou que o jornal enfrentou com coragem os anos de ditadura militar, representando a voz da classe trabalhadora. O presidente da entidade, Ricardo Baldino, também destacou a necessidade de uma imprensa livre e corajosa. A Associação dos Servidores de Câmaras Municipais realiza de 14 a 16 de dezembro, na Câmara Municipal de Porto Alegre, o curso Encerramento do Mandato da Mesa Diretora. Outras informações pelo telefone 3220-4189. O curso será ministrado por Paulo César Flores, diretor do Centro de Estudos Brasileiros para a Administração Pública. O Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre recebeu o prefeito José Fogaça. Na última reunião do Conselho de 2005, o prefeito fez uma análise da administração municipal do ano e a projeção para 2006. Foram discutidas questões como saúde e segurança e os conselheiros colocaram sugestões de projetos para a cidade. A burocracia está mantendo na ilegalidade a grande maioria das clínicas geriátricas de Porto Alegre. Os donos dos estabelecimentos buscaram na Câmara apoio para consolidar legislações e dar agilidade à concessão de alvarás de licença. A ilegalidade atinge principalmente as clínicas que atendem velhinhos pobres. Na busca pelo alvará, as casas passam de residenciais para comerciais. A lei fica muito mais rígida e exige adequações que tornam, em alguns casos, inviável a atividade. Em Porto Alegre, a fiscalização para liberar a licença passa ainda por 4 secretarias: Obras e Viação, Meio Ambiente, Saúde e Indústria e Comércio. O que os proprietários pedem é uma ação conjunta e agilidade no processo. Existe uma série de quesitos, e comparando, às vezes, uma geriatria a um hotel, que não é, às vezes, a um hospital. Então, a ideia que está se criando hoje é formar um grupo com todas as secretarias para se usar o bom senso, para não se fazer nada que coloque o idoso em risco, nada que tire as garantias de qualidade de vida que ele tem que ter, mas que não exija, como já foi exigido alguns anos atrás de uma geriatria, uma vaga de garagem para cada idoso que habite nesse endereço. Somente cerca de 20 das 150 clínicas geriátricas de Porto Alegre têm alvará de funcionamento. As outras estão na fila da burocracia, atuando na ilegalidade. Secretarias, SMOV, Saúde, SMIC, enfim, as partes que têm que tratar do assunto, tratarem de uma forma conjunta, facilitando que essas casas, essas clínicas geriátricas possam trabalhar legalmente ou principalmente regularmente com um alvará concedido pelo poder público. O senhor acha que precisa mudar essa legislação? Eu acho que sim, eu acho que tem que haver bom senso. Nós temos pessoas que moram nessas casas que não têm condições de ter um automóvel e muitas não têm nem de seus próprios familiares. E não custa nada estacionar na rua ou próximo da rua. O importante é que se dê importância para os idosos que precisam dessas casas. Nós queremos ter um alvará só para todas a unificação e a desburocratização, fazendo com que se dê o alvará como se faz hoje na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Em 24 horas está com o alvará na mão. Em segundo lugar, nós temos a questão da vigilância sanitária, que é uma coisa importantíssima, já que os nossos idosos assim, também são tratados clinicamente assim, e nessas clínicas, muitas vezes pela idade avançada ou pelas afecções crônicas graves, assim, necessitam de um atendimento a longo prazo, especialmente na área da enfermagem.
Então, nós temos que ter uma fiscalização permanente e muito cuidado com os nossos velhos em relação aos maus cuidados. A educação infantil foi o assunto discutido em 2 reuniões da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. O ingresso aos 6 anos no ensino fundamental foi debatido novamente pela comissão, mas o governo do estado não compareceu à reunião. E enquanto a nova regra ainda não está definida, os pais continuam apreensivos, já que dezembro é a época das matrículas escolares. Não existe até o momento a perspectiva de abertura, porque nós entendemos assim que realmente da forma que está sendo, o estado não tem condições, tanto o estado como o município, de absorver o ingresso dessas crianças. E muitos pais hoje não estão nem fazendo a matrícula porque não sabem o que vai acontecer. Pelo que a gente tem ouvido, assim, que por parte das escolas públicas, por parte do senhor secretário, José Fortunati, ele não foi aberta as inscrições para o fundamental, que eles estão aguardando que provavelmente ocorra uma medida provisória revogando ou determinando um tempo. A Secretaria de Educação do município afirmou que na rede municipal as escolas já possuem o ingresso aos 6 anos e que para esses alunos não há problema. O que pode acontecer é a demanda de alunos da rede estadual para a municipal. Essa lei, embora sendo legítima e justa, ela tem que ter um período de transição, porque do contrário ela corre o risco de inviabilizar qualquer sistema estadual, municipal, particular de ensino. Temos que ter uma ação conjunta com o Estado, né? E nós temos que ter, nessa mobilização, ao mesmo tempo, nós temos que prever quais são os modos de atendimento desses alunos. Nós estimamos uma ampliação, ela é pequena, ela é cerca de 1.000, não é de 1.000 alunos, mas ela já é extremamente importante, porque mostra o movimento da rede para ampliar ainda mais, não é, o atendimento nessa faixa de 6 anos, mas ela não se pode fazer sozinha sem ter o aporte, pelo menos parceiro, de ombro a ombro do Estado. Já na segunda pauta da reunião, o assunto foi as creches comunitárias da capital. 2 entidades aguardam o convênio da Prefeitura para obter recursos e atender melhor as crianças. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os encaminhamentos para os convênios já estão em andamento. Faltam apenas questões jurídicas para firmar os convênios. Os vereadores vão acompanhar as negociações junto à Prefeitura. A Câmara Municipal realizou sessão solene em homenagem aos 70 anos da Associação Rio Grandense de Imprensa e homenagem póstuma ao jornalista e ex-vereador Alberto André, que foi presidente da entidade por 34 anos. A solenidade foi proposta pela vereadora Neuza Canabarro, do PDT, que ressaltou os ideais da instituição, que prima pela ética e que conquistou a admiração e o respeito da sociedade. Erci Torma, atual presidente, destacou que além da defesa intransigente das liberdades, a ARI também se dedicou a buscar soluções para os jornalistas e para as empresas de comunicação. Mais de 50 professores e estudantes da EJA procuraram os vereadores para mediar a discussão com a Secretaria Municipal de Educação. Eles temem por mudanças na EJA comunicadas por ofício pela SME, entre elas a diminuição de turmas, aumento de estudantes por sala para no mínimo de 30, podendo chegar até o fechamento de escolas e o aumento da carga horária. Tem aluno na minha sala de 70, 65, 50 anos, como é que essa criatura vai aguentar estudar até às 11 da noite? Por que não deixar como está? As representantes da secretaria garantiram que nenhuma escola será fechada e que não haverá redução de turmas. Mas, sob o protesto dos estudantes que deixaram o plenário na terra, elas reafirmaram o aumento da carga horária. Nós estamos apenas cumprindo um preceito da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que prevê que todos os alunos, independente da idade, eles têm o direito de ter o mínimo de 200 dias letivos durante o ano e 800 horas. E isso é uma condição mínima, básica, para se garantir a qualidade do ensino. E a gente acredita que poderemos evoluir sim com os diretores e os coordenadores das escolas e mesmo os alunos, para que eles possam entender a amplitude do que nós queremos para eles.
Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou por 26 votos a favor e 3 votos contrários projeto de lei do vereador Carlos Comassetto, do PT, que transforma em área especial de interesse cultural uma área localizada no bairro Três Figueiras, entre as ruas João Caetano e a Avenida Luiz Manuel Gonzaga. A proposta visa reconhecer o local como remanescente de quilombo. A área é atualmente ocupada pela comunidade da família Silva. O título de cidadão de Porto Alegre foi concedido ao militar da Reserva Natural de São Francisco de Paula, Pedro Dauro de Lucena, por proposta do vereador Eloy Guimarães, do PTB, presidente da Câmara. Eloy destacou que o coronel está muito ligado ao Lions Clube e à Liga de Defesa Nacional e à defesa dos valores da pátria. O homenageado lembrou a infância no campo, a passagem pelo Exército e as atividades desenvolvidas na iniciativa privada. A comenda Pedro Weingartner foi entregue ao artista plástico nascido em Passo Fundo, Paulo Porcela, em sessão solene proposta pelo vereador Paulo Odoni, do PPS. Odoni comentou que as obras de Porcela são dotadas de uma incessante busca de universalizar a arte. O artista afirmou que na arte o que vale é a verdade interior que lhe deu origem. Porcela desenvolve suas atividades desde 1962, com cursos, palestras, exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Mirabolante Miró é a mostra apresentada pela Escola Municipal de Ensino Especial Lucena Borges. A instituição atende alunos autistas e psicóticos. São 20 trabalhos em acrílico sobre tela, coordenados pela professora Patrícia Zilmer. As pinturas são inspiradas na obra do artista espanhol Juan Miró. Visite gratuitamente as exposições em cartaz na Câmara Municipal de Porto Alegre. O endereço é a Avenida Loureiro da Silva, número 255. O Jornal da Câmara de hoje vai terminando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.